palavra de hoje é arrependimento. Todos nós temos a necessidade de nos arrepender constantemente pelos erros que cometemos. Nos arrepender daquilo que fizemos de mal para as outras pessoas, daquilo que fizemos de mal para nós mesmos. Nos arrepender de não termos feito o bem na ocasião, no tempo oportuno. A palavra de Deus, ela fala muito sobre arrependimento. Mas o que é esse arrependimento? Por que que eu e você, por que que nós precisamos nos arrepender e como se arrepender? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus tem um papel fundamental em nos guiar ao arrependimento, em nos convencer do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas falhas que precisam ser consertadas, reparadas. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que nos conduz a uma mudança genuína, a um desejo de mudar. É Ele que nos faz perceber que aquilo que fizemos é mal, é errado e precisa de arrependimento. Sabe o que dificulta o seu e o meu arrependimento? Quando nós erramos com as pessoas que amamos, o orgulho. O orgulho é uma pedra de tropeço para que sejamos humildes, para que reconheçamos que erramos com as pessoas que amamos. Além do orgulho tem a vaidade, aquela vergonha, eu pedir desculpas, eu me humilhar, pedir perdão, reconhecer que fui eu que errei, que agi mal. Gente, o perdão e o arrependimento, eles andam juntos, mas o perdão, ele é soberano, independente do arrependimento de quem lhe feriu, de quem lhe ofendeu, de quem lhe traiu, você precisa perdoar. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre arrependimento. Sabe, aquela vaidade que nos faz imperiosos, que nos faz arrogantes, que nos faz advogados de nós mesmos, nos defendendo no erro, querendo nos justificar pelo erro, pelo pecado que cometemos. Quem nos justifica é Cristo. É o Senhor, mediante arrependimento. A vaidade é um impedimento para que homens e mulheres reconheçam os seus erros e mudem. Um outro impedimento para que haja arrependimento genuíno, verdadeiro, é o coração endurecido. O distanciamento de Deus endurece o coração, mas eu vejo homens e mulheres dentro da igreja ouvindo semanalmente a palavra de Deus, que tem os seus corações duros, que demoram a perceber que erraram, a se arrepender dos seus erros, que permanecem nos seus pecados, que têm dificuldade de perdoar. Coração duro nos afasta de Deus, impede o agir do Espírito Santo. Um outro motivo que leva homens e mulheres a serem difíceis nas suas famílias, para os seus cônjuges, para os seus filhos, é justamente a mente cheia de enganos, conceitos errados, distantes, diferentes da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus o tempo todo ela nos instrui a nos arrepender, a perdoar. E aí quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando a nossa mente está cheia de enganos, nós não conseguimos obedecer mesmo. O mundo nos engana muito. Engana a ponto da pessoa cometer erros que destrói a si mesmo. Destrói a sua própria família.
os olhos buscando o que é mal. A palavra de Deus diz que se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos buscarem trevas, se encherem de trevas, quão grandes trevas, escuridão, será você, será o seu interior. A sua alma vai ser revestida de escuridão. Quem está na escuridão não consegue ver, perceber. Então, cuidado com o que os seus olhos têm buscado. Homens e mulheres caem por causa do engano, porque os olhos são as janelas da nossa alma. E aí você sai, neles estão as saídas da vida. Cuidado com o que você busca com os seus olhos. E, por fim, eu quero dizer que não se arrepender dos seus erros, alimentar esse orgulho, essa vaidade, se manter distante de Deus com o coração endurecido, desobedecendo a palavra. Eu quero te dizer que isso traz consequências para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que você ama. Consequências até no seu trabalho, nos círculos de amizade. Que consequências são essas? Primeiro, quando você tem dificuldade de se arrepender de seus pecados, você vai estar se distanciando de Deus. Consequentemente, sem Deus, sem o Espírito Santo, em você, você perde a salvação. E em consequência de perder a salvação, vem uma condenação. Se arrepender é uma necessidade. Não só das coisas erradas que fazemos contra as pessoas, mas se arrepender diante de Deus. Se arrepender de verdade, não é se encher de remorso, não é ficar aquela vergonha. O arrependimento, ele traz mudanças. É você mudar de rota, de caminho, de atitude. É você passar a fazer diferente do que fazia. Ah, furtava? É assim que a palavra de Deus diz. Não furte mais. Isso é o arrependimento. Eu me envergonho de ter destruído, de ter causado má fama para o meu próprio nome. Eu me envergonho de ter feito isso expondo a minha família. Ah, era um vício? Eu vou buscar ajuda, eu vou deixar esse vício e eu não vou praticar mais. A palavra de Deus diz que devemos fugir de toda a aparência do mal. Ah, você traía quando namorava? Agora vai trair no casamento, está pensando em trair, só pensa nisso. Os seus olhos têm buscado o pecado, buscado a pornografia. Olhado para a mulher dos outros, olhado para o marido dos outros, para os solteiros, com cobiça no coração, cobiça nos olhos. Se arrependa. Homem de Deus, se arrependa. Mulher de Deus, antes que a sua família seja destruída. E se você pecou, confesse os seus pecados. Eu quero dizer que o segredo que é guardado na escuridão, o diabo não guarda segredo de ninguém, não. Os demônios não guarda segredo de ninguém, não. Por que vocês acham que o pecado de adultério escandaliza tanto? Porque o homem e a mulher é engodado pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência, que é os desejos maus do coração. E eles caem no erro. Eles caem no engano. E eles destroem a família, destroem o seu bom nome. Depois de um adultério, de uma traição, de um erro que escandalizou, Deus perdoa mediante o arrependimento, perdoa. As pessoas que te amam vão te perdoar, mas você vai ficar com essa marca na sua vida, porque Deus não apaga a memória das pessoas, nem a sua mesmo. Então é necessário se arrepender para você se perdoar e para que as outras pessoas sejam ajudadas. Elas precisam de sua ajuda para te perdoar. Enquanto você mantiver essa postura de defesa, de autodefesa, essa postura armada de se justificar, fica difícil, porque liberar perdão é um dom de Deus. Às vezes a gente leva tempo para perdoar a pessoa que nos feriu, que nos traiu, que nos ofendeu, que nos caluniou, que nos perseguiu, que nos fez mal. E aí a pessoa ainda fica imperiosa.
achando que tudo bem, pode seguir a vida adiante sem manifestar arrependimento. Se arrependa. Ajude as pessoas que foram feridas por você a te perdoar, a se curar. Você feriu, você tem a obrigação de ajudar a curar. Feridas na alma e no espírito, o Senhor cura, mas pessoas também. As pessoas também nos curam. O Senhor usa pessoas para curar outras pessoas. Sabia disso? Se você está ferindo pessoas, que você se arrependa disso e se reposicione com a presença do Senhor para ajudar a restaurar a vida de quem você tem destruído, quebrado, a vida de quem você tem ofendido, magoado. Pessoas ferem e pessoas curam com a presença do Senhor. Eu quero te dizer que as consequências da falta de arrependimento é sofrimento para quem te ama. Você vai passar a carregar o peso dos seus erros e pecados, ainda que você não os assuma, mas isso vai pesar. Em algum momento você não vai mais suportar o acúmulo de erros, de pecados, de maldades. Você não vai suportar esse peso. Gera uma carga. E o inimigo usa isso contra você, eu quero te dizer. Sabe aqueles segredos lá do secreto que você está querendo esconder? Por medo do julgamento? Achando que deixando no secreto vai resolver as coisas? Eu quero te dizer que isso continua sendo engano, isso continua sendo traição. Se você quer recomeçar, recomece com a verdade, com humildade, com confissão, pedindo a ajuda de Deus para tratar o coração de quem você ama, de quem você feriu, de quem você traiu. A falta de arrependimento tem como consequência a destruição da própria vida, a destruição da própria família. Se você quebrou a aliança que você tinha com a sua mulher, com o seu esposo, só você mesmo e Deus. Sem Deus, eu diria que é praticamente impossível. Porque o dom do perdão vem de Deus. O dom do renovo, da restauração, vem do Senhor. Eu quero te dizer que a falta de arrependimento nesses males que você tem cometido pode destruir a sua família. Pode causar danos irreparáveis na vida dos teus filhos. E por fim, a falta de arrependimento causa prejuízos incalculáveis em todas as áreas da sua vida. É como se você mesmo estivesse trabalhando contra, ao invés de construir o seu bom nome, a sua imagem profissional, de homem, de mulher, de família, você está destruindo. Você está jogando contra você mesmo. Você está se auto-sabotando, causando má fama, vergonha. Eu quero te dizer que Jesus, ele é extraordinário, ele perdoa o pecado do adultério. Ele nos ensina como devemos agir com as pessoas que são adúlteras. Adúlteros, eu acho esse nome tão pesado. Mas há um peso tão grande sobre quem traiu, quem está traindo. Se você soubesse o que acontece no reino espiritual contra a tua vida e contra a tua família, no ato do adultério. As consequências. Antigamente, as mulheres e homens que eram pegos no ato do adultério, eles eram apedrejados até a morte. Hoje, por mais que o mundo tente, através da cultura sexualizada, por mais que tente banalizar o adultério, por mais que tente colocar a traição como algo normal, que faz parte dos relacionamentos, não. É um pecado. É um pecado contra a sua família, é um pecado contra o seu próprio corpo, é um pecado contra Deus. É um pecado social. É um mau testemunho que traz muitas consequências. Mas eu quero compartilhar com você uns versículos para encerrar esta minha fala, pedindo que você
curte o meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Eu quero te dizer que o Senhor tem me dado palavras de cura e de restauração. Eu tenho experimentado a cura e a restauração do Senhor na minha família, na minha casa. E eu tenho a missão dada pelo Senhor de compartilhar palavras, que você possa compartilhar com alguém que precisa ouvir. Porque eu trago agora uma palavra de restauração, porque a palavra de Deus renova, restaura, ela nos cura. Ela nos faz novos. Mateus 3:8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi frutos dignos de arrependimento. Mostre que você se arrependeu. Ore ao Senhor. Mude de atitude. Peça ao Senhor para renovar a sua mente, os seus sentimentos. Deixe de buscar as trevas através do seu olhar. Mude de atitude. Mude as amizades se for necessário. Deixe de ir a determinados lugares se for necessário. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, que mostre que realmente você se arrependeu. Eu quero te dizer que o peso do pecado oprime, adoece e traz condenação. Provérbios 28:13 diz: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, as vossas transgressões, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu quero dizer que o arrependimento traz o refrigério de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, vai expulsar os demônios que estão encontrando brecha no seu pecado. O pecado abre brecha para o inimigo entrar, e se o inimigo entra é para roubar, para matar e para destruir. Você precisa se arrepender para que o Senhor entre e restaure, para que o Senhor entre com refrigério sobre aqueles que estão feridos e caídos, inclusive sobre a sua vida. Em Atos 3:19, Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu quero te dizer que transgressões, tem certos pecados que te impedem de prosperar, de crescer na vida. Eu quero te dizer que tem pecados e transgressões que travam a vida financeira, que leva espíritos de miséria, de escassez para dentro da casa, do lar, da família. O que encobre suas transgressões, o que guarda lá no segredo, o que mente, o que esconde, nunca prosperará, diz a palavra de Deus em Provérbios 28:13. Mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus, alcança a misericórdia das pessoas. Quando as pessoas olham e percebem, olha, se arrependeu, tá mudado, tá diferente. O versículo que eu li antes, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, está em Atos 3:19. Para finalizar esse vídeo, 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, você faz parte do povo de Deus, você pecou. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: se você chama pelo nome do Senhor, se você se humilhar, se você orar e buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O Senhor vai te ouvir, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra, vai sarar o seu coração, vai sarar a sua família, vai restaurar. Compartilhe esse vídeo. Senhor Deus de misericórdia, eu oro e apresento esse homem, essa mulher, esse casal, essas famílias, Deus, que estão doentes por causa do pecado.
doentes por causa da dureza de coração, Deus. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, leve esse homem e esta mulher ao arrependimento. Que o Senhor esteja restaurando os que estão feridos, ajudando a perdoar, em nome de Jesus. E Jesus disse: vai e não peques mais. É assim que Jesus trata o pecado. Mas para isso, você precisa se arrepender. Amém.